Olá, viajantes do Vale, tudo bem com vocês? Pedro aqui trazendo mais um vídeo do Vale e dessa vez falaremos sobre o episódio 5 de The Witcher Netflix. Para deixar bem claro, esse vídeo terá spoilers, então se você não se incomoda, fica de boa aí e vambora! Bem-vindos ao Vale do Pontar, o coração dos reinos do norte. Então o episódio começa com um personagem ali aparentemente desconhecido e ele tá com roupa bonitinha. Claro que eu já falei pra vocês aqui, eu tenho um certo receio dessas roupas bonitinhas porque parece que foram todos figurinos, acabaram de serem feitos e jogaram pros atores, sendo que na Idade Média geralmente as pessoas tinham os figurinos não tão bonitinhos assim, né? Mas enfim, isso é um detalhe. Então a gente descobre que aquele personagem ali que aparece é um dúplice, um double, ou seja, uma pessoa que tem a capacidade de se transformar em outra. Detalhe que no mundo de The Witcher, os dúplices, eles não têm forma. E aqui na Netflix eles colocaram um humano. Tudo bem isso porque aí você não vai precisar gastar com efeito especial e tudo mais se você colocasse uma criatura que não tivesse forma. Mas é um detalhezinho, né? De vários outros detalhes que eles acabaram adaptando, acabaram fazendo como dava. Claro, se você seguir detalhes do livro, pra mim, pelo menos é melhor. Eu sou fã, quero service. Mas não tô falando que é um problema, eu falei que tem... É claro que eles usaram os recursos que eles tiveram aqui. Então a gente vê o Cahir conversando com esse dúplice e eles já estão armando algo ali. E eu achei, sinceramente, todo esse arco do Cahir, eu achei que eles podiam ter tirado isso e colocado em outros momentos. Por exemplo, no episódio 2, onde o Geralt tá lá nos confins do mundo junto com Jaskier, foi tão picotado e eles colocaram isso, essa parte do dúplice que eu vou explicar depois, o papel do dúplice aqui, mas o dúplice interage com a Ciri e eu achei que o dúplice aqui acabou representando um plano de Nilfgaard, mas eu acho que foi uma coisa tão sem impacto aqui, tão não importante para a série, que eles poderiam ter investido esse tempo desses arcos em outros momentos, mas tudo bem. Então a gente vê a feiticeira Fringilla capturando o Mousesack, que é aquele druida que cuidava da Ciri. Então o dúplice mata o Mousesack e se disfarça dele para tentar fazer a Ciri sair de Brokilon. Esse foi o plano de Nilfgaard porque basicamente eles estavam com medo de invadir Brokilon. O engraçado é que quando mostra Brokilon, mostra poucas dríades lá e não dá a impressão de que, nossa, é tão ameaçador assim. Outro problema também, né, de orçamento, eles não podiam colocar muita gente e tal, porque senão encarecia a produção, mas não parece ser tudo isso de que fala Brokilon. Daí esse é o plano então, tirar a Cirilla de lá, de Brokilon, só que eu achei tão vago isso, eles colocaram pra mostrar a Ciri ali e tal, pra falar que Brokilon é forte, mas eu achei que em relação aos outros acontecimentos da série, ficou algo bem fraco, ficou algo bem deslocado, sem uma importância, na verdade sem peso mesmo pra trama essas partes. Daí então em seguida vemos uma cena da Yennefer, que ela tá no banco, ela tá retirando dinheiro, e aqui essa cena serve pra mostrar como a Yennefer é imponente, como ela tem o ego dela. Eu sinceramente achei várias vezes, vários diálogos ali meio forçados, porque ela sempre fala assim, ela sempre manda frases de efeito, e eu acho que não foi algo natural. Eu acho que a Enya, eu gosto dela, eu acho ela uma ótima atriz, só que ela acaba sendo um pouquinho forçada às vezes, como aconteceu nessa cena em alguns momentos. Ela fala, eu nunca erro, eu sou única e tal, e ela fala de um jeito que tipo parece uma pessoa mimada falando aí. Claro, a Yennefer, ela tem esse ego, mas ela não manda frases assim de efeito de graça. Sempre tem um contexto, sempre é bem encaixado. É uma personalidade forte, porém sutil, e eu achei um pouco cuspido aqui. Isso são nuances, né? São detalhes que, pelo menos do meu ponto de vista, eles poderiam ter dado uma mexida, mas eu sei que ao longo do tempo a Enya vai melhorar em relação a isso, porque ela tem potencial para isso. E depois a gente tem uma cena dela ajudando a vida sexual de um casal e simplesmente entram os guardas lá e fala que ela está presa porque ela não pagou tributos por fazer magia. E ela, ok, tipo, como assim, sabe? A Yennefer ia aceitar, assim, de boa, ser presa, e depois simplesmente mostra ela, e não fala como é que ela foi presa, como é que ela saiu da prisão e tal. Foi muito estranho, e a Yennefer simplesmente aceitou ali. Será que a Yennefer realmente aceitaria, assim, de boa?
Mas ok, né? Daí temos uma cena em Brooklyn. Ah, essa Brooklyn nessa primeira temporada, né? E lá as Deirdres estão discutindo que Nilfgaard está chegando e tal, que elas ficam meio assim, e elas interrogam Ciri, perguntando pra ela se ela realmente vai ficar lá ou não. Aí as Dríades insistem pra ela ficar lá, porque afinal de contas elas notaram o poder nela e tal, né? Então as Dríades querem que a Ciri faça parte do grupo e a Ciri fica ali nem na dúvida. Aí depois temos uma cena que mostra Geralt e Jaskier, e o Geralt ele tá pescando, e o Jaskier tá lá, tagarelando no ouvido do Geralt. O Joey Batey, que é o ator do Jaskier, é muito bom. Ele faz um trabalho excelente sendo tagarela. E o Geralt simplesmente pesca ali um artefato que parece uma lâmpada. E o Geralt fala que ele tá querendo pescar um Djinn. Como assim, Geralt? Você pesca um Djinn assim fácil? Djinns não são criaturas comuns, não são peixes para você pescar. São criaturas angelicais e ao mesmo tempo demoníacas e tudo mais. E tem todo um contexto por trás deles e ele simplesmente é pescado assim. E depois o Geralt fica pistola com o Jaskier. Eu acho que o Geralt ele poderia ser um pouco mais neutro assim. Em vários momentos ele acaba pistolando e claro que o Jaskier ele é bem insistente e tal. Só que eu acho que foi um certo exagero também colocar o Geralt assim. Porque geralmente o Geralt sendo mais sereno, eu acho que ele contorna muito melhor a situação sendo duro, mas não ficando pistola desse jeito. Então eu acho que são várias coisinhas de roteiro ali que espero que eles melhorem na segunda temporada. Então depois o Djinn surge e falta de orçamento aqui de novo, tivemos esse problema, porque o Djinn na verdade ele é descrito nos livros como uma cabeça, tipo uma coisa circular que tem nariz e olhos e tal, e ele tem uma certa forma ali. E aqui simplesmente foi uma fumaça. A gente sabe tem outras coisas para eles gastarem efeitos especiais e tal, mas o Djinn simplesmente foi reduzido a uma fumaça, tipo o Galactus daquele filme antigo do Quarteto Fantástico 2. Então, o Jaskier fica muito mal e o Geralt pega ele e vai para algum lugar para tentar curar o seu amigo. Então aqui temos a Yennefer, ela já fica solta já, e ela tá conversando com a Tissaia. É interessante porque quando a Tissaia aparece, a Tissaia é uma das melhores personagens dessa primeira temporada, se não a melhor pra mim. Ela tá muito boa e ela tá lá conversando com a Yennefer e a gente vê a Yennefer meio rebelde. Geralmente a gente não vê a Yennefer rebelde assim nos livros, mas a gente releva porque ela tá sendo desenvolvida, né? A personalidade dela, ela como uma menina acanhada, tá se tornando agora uma mulher empoderada, independente e tal. E ela tem uma certa discussão, assim, ela não quer levar desaforo pra casa, nem mesmo pra Tissaia. Então temos o Geralt em Hind, que é a cidade que ele conhece a Yen, e ele fica sabendo dessa feiticeira e tal, e ele vai procurar ela, no caso a Yennefer, pra ela curar o Jaskier. E ele entra lá numa casa e vê uma ilusão acontecendo um bacanal lá e tudo mais, e ele vê a Yennefer ali de fundo. Vale notar que nos livros acontece o bacanal na noite anterior, e a Yennefer tá de boa no dia seguinte. E aqui eles colocaram essa cena logo no encontro dos dois, e a Yennefer na verdade está manipulando, através de feitiço, as pessoas a fazer o bacanal. Bom, daí temos o primeiro contato ali dos dois. Nesse episódio eu sinceramente achei um pouco falta de química entre os dois, eu achei que foi algo muito rápido assim, que eles chegaram, já se conheceram tal, e beleza, eles estão por enquanto aqui conversando. Daí o Geralt pede ajuda pra ela e ela fala, não, assim fedido não e tudo mais. Daí fala pro Geralt tomar um banho, assim como nos livros. Só que ela acaba entrando no banho também, e nos livros eles acabam não tomando banho juntos. E eles têm uma conversa ali mais de se conhecer e tal, mas eu não achei que rolou uma química entre eles. Parecia ali um negócio mais de, tamo aqui, vamos trocar uma ideia peladão na banheira. Eu sinceramente não senti que rolou aquele clima entre eles. E eles estavam ali na banheira e tal, e ela acaba concordando em ajudar o Geralt curando o Jaskier. Porém, com o Geralt pagando um certo precinho. Uma prova ali de que não rolou tanto clima entre eles é que ela tá com perfume de lilás e groselha e o Geralt indaga isso, nossa, lilás e groselha, você tá querendo me enfeitiçar? E a Yennefer fala, nossa, mas você é imune e tal. E ela meio que rouba um beijo dele, forçado ali,
e desmaia ele. E nos livros já rola um certo flerte ali, um certo interesse e tal, uma conversa, rola um certo envolvimento entre eles. Mas na série por enquanto não, então ok, foi isso que eles fizeram. Não sei se eles quiseram que rolasse um clima ali ou não. Me pareceu que não, mas tem muita gente que acha que já rolou um clima ali entre eles de cara. Então vai de cada um, mas esse é o meu ponto de vista. Daí então a Yennefer consegue esmaar o Geralt com a feitiçaria e ele acorda preso. E aqui acontece o que acontece nos livros também, que ela acaba enfeitiçando ele para ele se vingar das pessoas que não gostam da Yennefer lá em Hind, lá na cidade, e infelizmente eles não mostraram isso na série. Eu acho que quando você mostra, você está numa série, é interessante você mostrar as cenas e não simplesmente contá-las, porque afinal é o audiovisual. É interessante você ver o que está acontecendo, mas fazer o quê? Eles infelizmente não mostraram isso. Mas beleza. Daí chega o guarda lá e o Geralt começa a apanhar e ele fala: eu quero que você exploda. E o cara acaba explodindo e o Geralt se liga que na verdade quem tem os 3 desejos é ele e não Jaskier. E ele acaba de fazer o segundo desejo. O primeiro desejo foi pro Jin sair fora e o Jin, a fumaça ali, acaba saindo fora. Daí a gente vê também o Jaskier ali na cama e a Yennefer vai tentar colocar o Jin pra fora dele, porque ela quer capturar o Jin e fazer o desejo, pegar o poder do Jin pra tentar recuperar sua maternidade. Porque afinal de contas ela fez aquela magia em troca, ela perdeu a maternidade, mas ela quer recuperar aqui. Daí a gente vê uma cena engraçada lá, que o Jaskier fica assustado com ela, com a feiticeira ali que tá nua na frente dele e tudo mais. E ele fica todo tagarela ali, em choque, ao mesmo tempo tagarela. É uma cena bem interessante. Daí então a Yennefer consegue invocar o Jin. A Yennefer, quando tem cenas assim, que ela precisa se impor, tal, de drama no caso, né, de soltar magia e feitiços, ela vai muito bem, ela foi muito bem aqui. E o Jin simplesmente vai embora. O Geralt aparece lá e ela descobre que o Geralt, na verdade, tem o último desejo. E o Geralt faz o último desejo. Esse último desejo, na verdade, não é explícito, nem nos livros é explícito, mas tudo indica que ele acaba interligando o destino dele e dela ali pra sempre. É mais ou menos isso que ele fala, que não importa onde vamos, sempre estaremos interligados. Beleza. Só que na série eu achei que ficou um negócio meio vago, porque eu não senti tanto clima entre eles. E por que ele faria isso, sabe? Com uma pessoa ali que, né, ele tava até então rejeitando ela, não queria beijar ela nem nada. E agora, de repente, ele interliga o destino dele com ela. Ficou um negócio esquisito, né? Eu achei que ficou um negócio forçado. E a Yennefer gritava também ali quando tava invocando o Jin: eu quero tudo! E eu reitero aqui várias frases de efeito que é pra chocar o público, beleza, mas eu acho que não precisava de tudo isso. Aliás, essa cena com o Jin também nos livros é descrita que ele acaba quebrando o telhado. O Geralt e a Yennefer acabam lutando contra ele e ele destrói ali uma parte da região. É uma cena muito incrível e é claro que a gente esbarra aqui no problema de orçamento, só que essa primeira temporada, no geral, deixou de apresentar várias cenas muito boas que eles poderiam ter mostrado, infelizmente não mostraram, e é uma grande pena. Daí depois, então, quando o Jin vai embora e tal, e fala que passou, não sei o que lá, e eles do nada começam a se beijar. E eles começam a fazer amor. E foi um negócio muito do nada. Gente, what the fuck? What the fuck? Nos livros acontece isso, mas como eu falo, né? Foi de um jeito mais natural, eu acredito. E eu achei que foi meio jogado isso aqui na série. Aí depois aparece o Jaskier vendo e outro elfo que era apaixonado pela Yennefer e tal. Os dois lá namorando e tal. E beleza, né? Daí então temos uma cena final do episódio que mostra Brokilon novamente e o Mousesack vai lá e ele quer tirar a Ciri de lá. E as Dyrds falam que o desejo da Calante, da avó dela, era a Ciri ficasse lá em Brokilon. Tipo, o desejo dela, assim, de boa, foi acordado, porque teve um acordo isso, porque parece que a Ciri foi lá porque estava sendo seguida pelo Cahir e ela simplesmente sai. E ela simplesmente se livra dele e vai parar acidentalmente. Será que não foi tão acidentalmente assim? Mas enfim, o Mousesack vai lá e fala: não, a Ciri precisa ficar comigo e tal. E ele consegue tirar ela de lá, consegue fazer o plano de Nilfgaard de tirar a Ciri de lá. E o episódio acaba por aqui. Esse episódio teve a direção de Charlotte. Eu acho que
Eu gostei mais da direção desse do que dos 3 primeiros, porém, eu ainda prefiro a direção do episódio 4 do Alex. Eu acho que dos 5, o meu preferido até aqui foi o episódio 4. Esse episódio teve várias coisas de roteiro que eu achei meio forçado e tal, mas teve umas coisas legais, umas cenas legais. Da Anya Chalotra mandando bem e tal, ela segura bem aqui a barra no geral, né? Ela manda muito bem. Várias coisas poderiam ser melhor sim, mas não foram. E mostra aqui o começo da relação do Geralt com a Yennefer. Enrolar nos teus cachos negros e nada no lilás desse teu olhar. Pegadas de lobo na neve me guiam. Bom, então é isso, pessoal. E aí, você concorda comigo? Discorda? Deixe nos comentários, então, o que você achou desse episódio 5 e assista os outros também para ver essa nossa análise aqui na playlist, beleza? Nós estamos com o financiamento coletivo do Vale do Pontar no Padrim, o link está na descrição. Se você quer ajudar o Vale, doando o que você puder, vai lá, vai ser muito bem-vindo. E se você quiser comprar algum produto de Witcher, você pode comprar por um dos nossos links aqui na Amazon, embaixo na descrição, beleza? Então, vejo vocês na próxima. Valeu, fiquem com o Melitele e até mais.